Olá, boa noite. Hoje, dia 22 de setembro de 2023, estamos cá juntas, né? A Márcia, a Fabiana. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura, às nossas trocas sobre o livro do Mark Wahley, Não Começou com Você, capítulo 8, A Sentença Central. Poxa, esse livro quase sempre, né, em todos os inícios, a gente sempre fala a mesma coisa, que é um livro que cada vez mais vamos mergulhando e vamos descascando ainda mais essa cebola, né? Entrando nas camadas mais profundas. Esse capítulo, o autor fala, né, sobre as quatro principais ferramentas que o livro traz, né? E aí logo em breve a gente vai entrar para a parte mais para o final, né, que é tipo o mapeamento, realizar um mapa, né? Então, a sentença central foi um capítulo assim denso, né? Eu já comecei inclusive a ler e a preparar o material para o próximo, que será mais denso ainda, que é o capítulo 9, que vai ter o tema de trauma central, né? Então, acho que a gente meio que cumpre muito bem essa primeira parte do livro, para poder, na segunda parte do livro, a gente seguir, creio eu, que mais leve, mais aterrada, mais conscientes, com mais clareza sobre alguns aspectos. Hoje, eu tinha até comentado lá no grupo que eu havia me sentido um pouco perdida no capítulo, mas assim, algumas coisas me deram um clarão agora à tarde, depois que eu comecei a ler o próximo capítulo, porque eu acredito que tem a ver com o meu canal de entendimento, porque eu sou uma pessoa muito visual. Então, esse capítulo 8 vai me salvar no capítulo 9, porque é onde a gente já vai começar a colocar no papel, né? A fazer é, a árvore, não é isso? Que chama de heredograma. Então, eu me senti mais assim, eu digo, poxa, agora sim, eu acho que vou conseguir fluir. Porque a proposta até aqui é a gente ligar essas palavras ao qual a gente acaba proferindo elas ao longo da nossa vida, que se relaciona com traumas, né, com acontecimentos passados, é o nosso discurso, aquela coisa que está bem intrínseca, bem enraizada, e que a gente vive, né, repetindo, repetindo, e, portanto, a gente não, acaba não se dando conta disso. Então, colocar no papel, acredito que vai meio que construir, assim, um mapa mental. E outra coisa também que eu achei, assim, eu acho válido compartilhar com vocês, é que até certo ponto eu vinha sempre falando, poxa, tudo está fluindo uma maravilha, e às vezes parece que a mente da gente inventa um discurso para que a gente acredite que está tudo fluindo realmente muito bem. Mas, assim, vai muito mais além disso, né? Porque o que eu achava que estava tudo bem em relação a, sei lá, minha mãe, meu pai, foi o que eu consegui alcançar, mas assim, tem muito mais água para passar embaixo dessa ponte quando eu vou começando a pensar sobre a minha avó, sobre os meus avós, sobre a história de antepassados, dos meus bisavós. Inclusive, eu e uma tia, há mais de um ano, a gente vem construindo a nossa árvore genealógica da família inteira, né? Essa árvore hoje, ela já tem mais de 900 pessoas, mais de 300 famílias. E eu cheguei em um ponto da minha, acho que ela era minha bisavó paterna, é,
ao qual ela era órfã e o marido dela também. Então é meio como se uma parte minha está meio que perdida. Ou seja, eu não sei de onde vem. Eu consegui bastante, assim, fatos. Eu fiquei sabendo que ela, tanto ela como ele, ambos foram. Ela foi criada num convento, né, de freiras, e ele também era abrigado por uns padres e estava prestando um serviço num dos prédios lá do convento. E, e a partir dessa interação, ele conheceu essa minha bisavó, e assim se enlaçaram. Naquela época não tinha essa coisa de namoro e tal, era como se assim, um pronto para o outro, e fizeram o casamento, né? A história que eu sei. Eu tenho foto dela, mas assim, eu fiquei bem intrigada com essa história, sabe? Fiquei muito mexida. Enfim, queria compartilhar, senti compartilhar isso com vocês, né? Então, acho que, assim, a gente está vendo só a pontinha do iceberg, porque tem muita coisa, assim, que é muita informação, né? Enfim. E aí, como é que vocês sentiram aí nessa semana? Quem quer falar? Márcio? Fabiano? A minha garganta, ela tá ainda um pouco fanhosa, então nem sempre a gente consegue manter, né, a fala, né? Mas é por isso que eu não sei, né? Se Lana escutou, se alguma de vocês também, Fabiana, escutaram lá o meu relato também, né, Lani? Igual você está fazendo aí, talvez pode chegar às vezes num impasse, né? Para uns é como um impasse. E agora, né? E para mim foi assim, quase que um basta, sabe? É, não que eu não queira é, escavar mais, não é isso. Mas sabe aquela sensação assim também, até onde eu consegui ir com tudo que a minha memória me permitiu, né? De relatos, né? Eu acho muito bacana quando o autor fala assim, é algum caso aqui, acho que é do menino africano, do casal africano, né? Tem uma parte assim, que ele fala, não, é importante vocês contarem. Já tem outras teorias, outras abordagens, não conte nada, né? Então, assim, quando a gente entende mais sobre a teoria da constelação familiar, junta com essa que a gente, pelo menos eu estou aprendendo agora, né? Essa é a minha primeira experiência que eu tenho com transgeracionalidade, mesmo já tendo conhecimento por conta da constelação. Esse livro está dando também um apoio também, sabe? Ele está servindo como ponto de apoio para mim. Então, quando fala isso, né? E da gente ir atrás um pouco da história, né? Não precisa ser tudo, né? Porque tudo a gente não vai conseguir. Se você continuar, você vai achar 3.000 pessoas daqui a pouco, entende? Né? Então, e sempre vai ter uma ligação com alguém, enfim. Então, assim, eu gostei muito desse tema quando ele falou: conte a verdade do seu pai, ou seja, do avô da criança, para ele. Porque aí houve uma liberação, a gente vai entender que vai ter formas, rituais da gente fazer isso. Eu tenho um ritual lá, aqui no meu quarto, que é a foto do meu pai com a minha mãe, o meu pai com minha irmã, que eu achei importante colocar para ir desfazendo os nós. Mas isso já tem um tempo que está comigo as fotos, do meu lado, da minha cabeceira. Então, assim, a gente sente de uma forma assim, bem intuitiva também, né? Leva a gente para algumas escolhas. Por que você escolhe essa foto? Por que não foi outra, né? E assim, a foto do casamento da minha mãe é uma coisa assim que
é, é extremamente, assim, um pouco incomodante, se existir essa palavra. É como se você não visse o amor dos dois. É assim, um cuidado. Ele estava demonstrando ali na foto para mim. Depois eu até mando a foto para vocês me ajudarem a. Eu vou cuidar de você, sabe? Eu estou aqui. E dá um beijo na testa dela. A foto que eu tenho é essa. Então, assim, mas eu sou muito. Hoje, o que que acontece? Eu sou muito grata, porque é por causa daquela foto que eu tô aqui, né? Então, assim, independente, né? O Bert Hellinger sempre falava: não é sobre amar, é sobre o amor. Então, quando você fala que é sobre ele e não sobre a ação de amar, aí você flui melhor. Porque você fica esperando o outro te amar, você quer que o outro ame mais. Eu faço tudo e ele não me ama. Aí começa um jogo, né, de cobrança, de. Aí quando você entende que é um amor muito mais amplo, né, e que vai abraçar muito mais gerações, né? Você vai deixar em paz muito mais pessoas que já foram, né? E que pagaram um preço alto, né? Para a gente às vezes estar aqui, né? Então, assim, por isso que quando eu relatei coisas que não são tão leves, eu não estava em sofrimento mais. Eu acho que eu já sofri um tanto bom com isso. Então, assim, os reflexos que a minha história teve com relação a isso tudo que eu falei lá no áudio, hoje é diferente, porque eu estou buscando um outro caminho para mim, né? Então, assim, isso para mim é muito valioso. Para quem não podia falar muito, mas assim, foi na veia. Muito legal, Márcia, eu concordo, eu acho que é isso mesmo. É tipo, eu até falei a palavra bagunçada, né? Eu me senti bagunçada, mas é uma bagunçada assim temporária, né? Porque eu acho assim que quando a gente desvenda algo, ok, aquilo ganha um outro sentido, uma outra forma, né? E também eu acho que tem a ver com essa questão do desapego. A gente vai desapegando dessas coisas que trazem esse sofrimento, né? Então, eu acho que esse momento que a gente está vivendo é uma permissão de estarmos aqui, né? Deixando de olhar outras coisas para se concentrar nesse momento, se dedicar a isso toda semana. É um processo. E tudo isso que a gente está adquirindo aqui do conhecimento, a gente vai também estar levando para a nossa prática, a gente vai também, inclusive eu até acabei de gravar um story lá no Instagram, falando sobre o ouvir e o escutar, né? A diferença que há em você ouvir e em escutar. E a necessidade que nós temos, né, de sermos escutados, né? Porque enquanto ouvir, a gente só é um termo meio que técnico, tem a ver com ouvir barulhos, né? E o escutar não, você não vai muito mais além, você tem que entender, né? Dar atenção. Então, assim, nossa, é muito valioso. Fabiana, Sabe que essa semana eu escrevi um, eu vou te dizer, não um texto, né, mas assim um trecho sobre isso, a arte de escutar. Eu botei assim, ó: quando você para ouvir alguém, preste atenção, escute com todo o seu corpo, esteja presente. Sinta a energia interior enquanto escuta. Você está dando ao outro um espaço para ele ser ousado, restituindo muitas vezes a sua vulnerabilidade, buscando apoio. E é o presente mais precioso que você pode dar a alguém. Ele pode ser ele, com todas as suas angústias, dores, frustrações, para
Pare e domine seus pensamentos só para ouvir. Preste muita atenção no que realmente importa, eliminando as suas crenças. Não estamos só falando de você, e sim do outro. É assim, segue, Batuco. Mas é bem isso aí, né? A gente tem que não só escutar, mas escutar aqui, ó. Não estou te escutando. Ah, justamente porque eu acho que a gente temos que estarmos, né, assim, muito conscientes do julgamento. Porque às vezes é um comportamento tão automático, nós sentimos tanto uma necessidade do nosso fazer no outro, e às vezes meio que entregar a coisa como se fosse assim pronta para o outro, uma pílula mágica para que o outro ele se resolva. Isso, se não tivermos o controle, a gente acaba, sei lá, muitas vezes afastando aquela pessoa que gostaria tanto de ser escutada, né? E não só ouvida. Eu sempre uso minha filha como exemplo, né? E às vezes ela se chateia comigo porque. E na verdade acabou sendo um exercício. Ela fala assim: manhã, todas as vezes que eu chego para a senhora para falar sobre uma dificuldade minha, a senhora sempre conta uma dificuldade sua. E eu não me sinto escutada. E quando a Carol falou isso, eu falei: meu Deus do céu, com quantas pessoas a gente faz isso? Né? E a Carol teve coragem, né? Que eu acho que os filhos são as únicas pessoas que são capazes de nos colocar de frente das nossas sombras, sem dó e sem piedade. Que eles mostram na nossa pior forma, né? Porque são corajosos para fazer isso. Então, eu tenho pensado muito sobre essa questão do escutar, né? Escutar mais. Enfim. Bom, também gostei muito. Você tá comentando isso, aí eu lembrei da minha filha, que ela fala assim: mamãe, o seu argumento sempre é muito bom. É a forma que às vezes você fala que não é tão boa. Então, conhece, sabe como é que a gente, né, né? Ainda mais a pessoa que veio de dentro da gente também, né? Sim, Então, você tá com a sua com 20, né? 20? 19. 19, então. A minha vai fazer 24. Então, assim, e a gente tem que estar aberto a isso, né? É. Se a gente. Até que faz tempo que ela não fala isso, sabe? Então pode ser que tá melhorando. Quem sabe, né? Porque aí o que que eu expliquei para ela? Eu falei, olha, Carol, às vezes quando você fala uma dificuldade sua e eu falo uma dificuldade minha, de repente assim, exemplificando para que você perceba que eu consegui ultrapassar talvez até uma dificuldade semelhante à sua, mas de uma forma diferente. Assim, não é na intenção de chegar e ficar, sabe, assim, te convidando para chorar na rampa junto comigo. Mas é no sentido de trocar um aprendizado. Mas assim, não se preocupe que eu vou me Aham. policiar e eu vou te ouvir completamente. Você sabe que eu escutei ontem, eu estava passando na televisão aqui, aí parei porque eu achei interessante a temática. Era uma psicóloga, um programa mineiro, aqueles canais mais alternativos, né? Que não Uhum. é um canal aberto como a Rede Globo, Bandeirantes, Record, Alterosa e tal. Aí eu achei tão interessante a abordagem que ela colocou, que hoje os pais que estão nascendo pais, né? Está havendo uma mudança. Eu achei isso tão importante de escutar. As crianças estão perdendo seus heróis. Eu fiquei tão assim, porque há uma preocupação Impactada. nisso, porque eles idealizam muito a gente no começo, que a gente é perfeito, que a gente é tudo para eles, né? Mas parece que isso tá, o espaço disso, Está se o tempo que isso fragilizando. acontece,
na vida da criança está sendo cada vez menor. Por quê? Porque os pais não estão sabendo como fazer, estão terceirizando os cuidados. Então, quem é que vai ser o herói da menina e quem vai ser o herói do menino, né? Isso impactou, sabe, na hora que eu escutei, sabe, Lani? Porque precisa disso, até para depois você matar esse herói, entende? Quando você entende que seu pai e sua mãe não é um herói, você tem que passar por isso também. E como é que começa, então? Olha para você ver a opinião da psicóloga. Ela falou assim, a mãe hoje, o pai, eles têm que estar totalmente prontos para serem pais. E, na verdade, não tem nada. Eles não são nada na hora de ser pai e mãe. Porque eles esperaram cursar o nível superior, cursar a pós-graduação, ter um bom salário, ter o melhor salário. Aí ele vai ser pai e vai ser mãe. Com mais de 40 anos, Lani. E assim, isso deu um impacto, porque quando é um adolescente, que idade que você já é, mãe desse adolescente? Você já está na menopausa. É o hormônio que está chegando, é o hormônio que está indo embora. É um pai e uma mãe também que estão morrendo, porque os pais dessa mãe são meio idosos, né? É isso. É bem. Eu fiquei, sabe? Então, essa mudança, né? Como é que vai ser, né? Como é que vai ser para eles, né? Porque a gente teve os nossos heróis, nós matamos também nossos heróis, né? Não Essa foi assim? semana, uma leitora enviou um vídeo, acho que lembrava assim a década de 90, quando você descia na rua, naqueles carrinhos de rolimã, eu acho que é assim que chama, de Uhum. rolamento, acho que é. Isso, rolimã. Uma Isso. prancha Aqui com chama rolimã. E a pronto. sodinha. Isso, aqui também é rolimã. E também quando as pessoas pegavam, na época de chuva, colocavam tipo uma lona na rua, e aí derramava, vinha água, né? E aí todo mundo descia ali naquela rua, ladeira abaixo. Uhum. Então, assim, hoje está tudo muito, é uma outra geração, é um outro tempo. Enfim, Isso. temos os ganhos, mas também temos muitos prejuízos, né, Sim. nessas relações. É, anotei essa frase. A própria caverna que se teme adentrar guarda o tesouro que se está buscando. Ou seja, quantas vezes a gente se detém muito, né, de encarar determinadas coisas, que na verdade, às vezes só como uma forma de proteção mesmo, né, não enfrentamos. Então, eu achei bem impactante Uhum. ler ela. Bom, não Você, sei. você escreveu também, você estendeu, né? Então, aquilo foi uma escrita sua que você pôs lá no. Foi sim, uma escrita justamente porque, A partir dessa frase. a partir dessa frase, porque eu acredito Aham. que é, quando se fala, assim, eu imaginei nós sermos essa caverna, porque Uhum. normalmente nossos olhos estão voltados para o externo, para fora. Então, quando a gente tenta olhar para dentro, né, a gente tem medo de se dar conta do que vamos encontrar, porque podem ser coisas bem, né, assim, assombrosas, né? São as sombras mesmo. Mas é dentro de nós que existe esse tesouro. Eu acredito que todos os recursos que nós temos, né? Então, tudo aquilo que a gente busca fora está Tá dentro. dentro. Então, nós somos a caverna, né? Então, foi o que eu entendi. Sim, foi Acho que bacana, foi muito bom. quanto mais autoconhecimento, melhor, né? É, e aí, eu não sei se vocês fizeram exercício, né? Mas assim, eu fui explorando, explorando.
esse exercício acho que o número 6, identificando sua sentença central, né? Meu pior medo, a pior coisa que pode acontecer comigo é... Vocês fizeram? Como é que vocês se sentiram a princípio? Achei interessante assim a forma que ele acabou juntando, né, articulando essa sequência de exercícios, né? Então, É porque o anterior a gente estava vendo dos descritores, né? Que ele chama, né? A isso. gente veio descrevendo o nosso pai e nossa mãe, né? E aí, de repente, igual quando você fala, fluiu até um certo ponto, o meu fluiu e cheguei onde eu cheguei, né? Então, é como se eu falasse, chega, não dá mais para ficar achando que não. Não dá mais para não entrar nessa caverna, é mais ou menos isso. Então, eu acho assim que foi justamente nesse ponto que eu acabei me perdendo, porque antes eu estava muito concentrada nessa coisa da mãe e do pai. Aí agora já mudou para medo. Aí você começa, por conta das histórias que o livro traz, você começa às vezes tentar vasculhar coisas importantes, né, dos nossos antepassados e que possam fazer parte, porque na verdade eu posso imaginar que eu tenho, sei lá, um determinado medo que está se relacionando com meu pai, mas na verdade não é com meu pai, sei lá, de repente vai ser com meu tio, avô, e aí você quer, né, tentar meio que compartimentar isso. Então eu me senti meio perdida em relação aos exercícios, né? Vou retornar neles novamente. Na página 116, por exemplo, quando fala sobre exemplos de sentenças centrais, né? Aí traz os medos: ficar sozinho, eles, elas me rejeitarem, eles, elas me abandonarem, causar decepção, perder tudo, desmoronar. Eu acho que são sugestões, são exemplos, e isso é ótimo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma certa tendência a se influenciar e ficar se analisando. Ou seja, será que eu tenho medo de ficar sozinha? De ser rejeitada? Ou seja, você começa a ver tudo em todo canto. Então, Uhum. foi a partir daí que eu falei, não, deixa eu deixar um pouco de lado, não vou investir muito nisso, porque eu vou deixar fluir de uma outra maneira, né? Fabiana, isso aconteceu contigo também? Sim, porque a primeira coisa que eu coloquei ali foi ficar sozinha. Daí, quando eu li, eu tenho esse problema. Eu sempre digo para todo mundo, eu não gosto de ficar sozinha. Eu não gosto. Não sei porque eu não gosto. E foi a primeira coisa que eu coloquei. Quando eu virei a folha, a primeira coisa que eu li foi ficar sozinha. Ah, não acredito. Ah, daí eu já fiquei, meu Deus, será que eu fiz certo? Aí tu já fica. Aí tu começa, realmente, tu começa a ler as outras coisas, será que também é bem complicado, né? É uma influência, né? Como se fosse uma influência, né? Isso, A primeira coisa que eu coloquei foi a primeira palavra ali, ficar sozinho. A mesma coisa. Ah, não acredito que eu fiz isso. A gente está sendo sugestionável, né? Alguma coisa assim também. isso. Não. Influenciar. Ah, não, não. Eu falei, daí realmente me deu um buguei, que nem dizer minha filha, buguei. Pronto. Eu não vi nenhum comentário no livro de alguém falando que teve essa mesma sensação, né? Ele deveria, de repente, até trazer isso, né? Que a pessoa está suscetível a se sentir meio que influenciada. E eu imagino assim que para aquelas pessoas que não conseguem acessar isso com uma certa facilidade, né? Ótimo. Essas afirmações É, aqui, alguma delas se encaixa, né? é, Entendi.
Até porque aquelas que não estão disponíveis para viver esse processo, com certeza nem vão comprar o livro, não vão nunca nem acessar. Nem abrir, Fato né? que nosso encontro foi sexta-feira, né, passada. Sábado eu fui no aniversário e eu postei, porque essa agora eu não vou lembrar do que eu postei. Porque eu postei a foto do livro, provavelmente alguma passagem, alguma coisa. A minha cunhada, esse livro para me emprestar quando tu acabar, porque eu amei o que tu colocou. Pois Já é. mexeu positivamente. Ai, Natália, guria, é bem legal mesmo. Ai, Natália, deixa eu acabar de ler primeiro. Não, guria, eu amei, tem que ver. Eu disse, não, tem que ver sexta-feira. Pois é, mas ela nem sabe o que que aguarda ela no livro, não é? Olha, aí também falou sobre as outras formas, né, de identificar, o que também acabou trazendo, assim, mais como é que se diz? Uma ampliação, né? No sentido de você também é, se influenciar em relação a fatos que não têm nada a ver Uhum. diretamente com familiares. Enfim, eu também fiquei imaginando sobre isso, porque a gente vê tanta coisa, cita até sobre abandono aqui de crianças, sobre Sim, da época da tanta história guerra. impactante, e muitas vezes a gente se pensa, é, imaginando se fosse com nós, né, com a gente. Isso às vezes causa realmente um desconforto quando você se coloca assim meio que na pele daquela outra pessoa, né? Até fala, né? Uma notícia que se torna nossa história familiar. Sim. Bom, na página 120 eu marquei, e é o que Márcia já trouxe para a gente. Infelizmente, manter o silêncio sobre o passado pouco contribui para resguardar a próxima geração. É perfeita essa frase. Essa tem que ser. Se não foi essa frase que você colocou, Fabiana, vai ser. Aí ele continua. O que permanece oculto da vista e da mente raramente desaparece. Pelo contrário, muitas vezes reaparece nos comportamentos e nos sintomas dos descendentes. Eu até lembrei sobre um estudo, né, de James Pennebaker, que é um psicólogo americano, né? Um guru aí para quem gosta da escrita. Os primeiros estudos sobre escrita expressiva, né? Ele tem vários livros, e ele fala sobre isso, sobre a questão dos segredos de família, né? Os segredos que são guardados, as sete chaves. E às vezes esse segredo, algumas pessoas, né, elas quebram o segredo, outras pessoas, não é nem diretamente a pessoa que está guardando o segredo, e assim, acontecem coisas bem, né, desastrosas, assim, bem complexas para a pessoa que está ali envolvida, né? Mas o quanto isso também adoece a pessoa que precisa guardar esse segredo, né? O quanto isso é extremamente doentio para a pessoa, mas é doentio no sentido físico mesmo. E às vezes as pessoas não sabem o porquê do adoecimento. Então, ele tem estudos nessa área, né? Ele fala Uhum. sobre a possibilidade, mesmo que aquilo não ela vá ser solucionado ou resolvido, mas o fato de escrever, se livrar meio que daquele, né, aquela coisa que pesa, alivia muito as tensões. Ô, Lani, eu vou ter que interromper 3 minutinhos só Tá para bom, ajudar aqui no cachorrinho e já volto, tá fica bom? tranquilo, ok. Tá? Então tá. Aí, ainda na página, eu marquei assim: volte para casa e conte a Praque sobre o verdadeiro avô, né? Que foi o que a Márcia comentou, né?
Diga o quanto você o ama e sente saudades. Coloque uma foto do seu pai sobre a cabeceira da cama e explique que ele protege e abençoe a cabeça do neto durante a noite. Faça para que entender que se o avô abençoá-lo, não precisa mais machucar a própria cabeça. Então, o que mais? Então, assim, achei interessante, né, essa prática. Tem a ver com a prática da visualização, né? É como se fosse assim, você permitir que a pessoa acesse novamente aquela pessoa, né? É que é Acho muito que tem também... difícil, né? Oi? Eu vejo que é muito difícil esse acesso, Muito, sabe? Porque eu tenho o meu irmão ele não consegue acreditar que o meu pai não, que nem a Marta falou, o negócio do herói. Cara, nós, assim, meu irmão tem 43 anos. Eu vi quando a minha cunhada falou do livro e eu comentei com ele que a gente tem que perdoar porque já passou, né? Não vai voltar atrás, não vai. Podemos mudar o passado. Ele saiu e ela subiu, ele fugiu. Ele foge, sabe? Eu disse, pois é, ele com ele mesmo. Não adianta tu falar, eu falar. Ele tem que perdoar, entendeu? Pai, eu te perdoo, entendeu? Porque ele fez o pai como herói dele e ele não acredita que aquele herói não existiu. E isso machuca muito, muito, muito. A ponto de ter essa resistência, né? muita. É incrível de ver. Tu vê o olhar dele muda. É porque Daí dói. fugiu. Eu fiquei apavorada dela, me olhou, tu viu? A gente começou a falar do livro, Deus. Pois é, mas não adianta tu falar, eu falar. A gente já falou, a mãe nunca falou mal do pai, e pra te ver, é que ele enxergou e viu que o pai não era aquilo que ele achava, poxa, a vida inteira. Doeu muito nele. Incrível, né? Muito, muito incrível. Basicamente, aquilo que eu já falei, né, sobre o meu pai. Eu vim conhecer meu pai verdadeiramente depois que ele faleceu, depois que eu tive acesso aos pertences dele. Incrível. As coisas que ele escrevia, as coisas que ele... Assim, a ficha caiu para mim de que o que não foi possível dele proporcionar para a gente enquanto família, enquanto filhos, né? E uma família tão pequena, 2 filhos apenas, é porque ele tinha essa limitação. Não é porque ele é um pai ruim, porque a partir de tudo que eu acessei dele, eu vi a honestidade, a força de vontade. Sabe que você encontrar um presente que era para você ainda embalado no embrulho de sabe É, lá quando olha, encontrei um presente que guardado. interessante. Todos os convites das nossas formaturas guardados. Guardado. Todas as cartas. Eu encontrei uma vez, eu fiz uma compra numa loja na cidade dele e na época era aquelas promissórias, né? E eu assinei, comprei e parcelei em 3, 4 promissórias. E acho que eu paguei a primeira promissória e da segunda, terceira e quarta eu não tinha dinheiro para pagar. E eu lembro que eu liguei para ele e eu falei assim, pai, eu tô devendo aí na loja tal e tem 3 promissórias lá, 2 eu acho que já estavam atrasadas, né? Pode resgatar essas promissórias para mim e depois eu pago para o senhor. Ou seja, ele, acho que se eu não me engano, ele parece que me falou na época que ele estava sem condição de fazer isso. O que era um discurso dele, que não tinha condição. Mas assim, enfim, ele foi lá, pagou e nunca cobrou essas promissórias. E depois de um tempo, eu fui tentar resgatar as promissórias na loja e a moça falou: Não, seu pai veio aqui e pagou. Mas aí também a gente nunca tocou nesse assunto.
E Ele nunca estavam falou lá as nada. promissórias. Ele foi lá e pagou as promissórias e guardou as promissórias com a minha assinatura. E eu tinha meus 20 e poucos anos, Que legal, né? tudo guardado. Então, imagina você se curar de algo e você saber que esse distanciamento foi provocado pela mãe, pelas palavras da mãe. Deve E doer, né? trabalhar isso com a mãe. É, trabalhar. Trabalhar. Que nem eu digo, ele precisa trabalhar isso com ele, né? Eu trabalhei com a mãe. Hoje a minha mãe, nossa, a minha bonequinha de porcelana, tudo resolvido. Coisa boa. Eu e ele e ela, sim. Porque eu entendi a história deles. Eu entendi Tu cada, chegou a ler em algum momento onde estão as moedas? as o É, quê? né? Onde estão as Onde mãos? estão as moedas? Você chegou Não, a ler? não. Eu acho que eu vou ver se eu não consigo em PDF, porque eu Ah, imprimi aqui. Eu acho que eu devo ter no computador. Eu vou te mandar. E é bem isso aí. É resgatar o pai e a mãe. É pois aceitar, né? O que é, eles te aceitar. deram, como eles te deram. Porque uma coisa, a minha mãe sempre foi muito honesta. Ela sempre disse: eu não casei por amor. Ela casou para sair de casa, porque o pai dela estava traindo a minha avó. E ela não suportava o sofrimento da minha avó. Meu Deus. Ela disse que naquele tempo ninguém casava assim por amor, mas já era um tempo, os anos. Ela nasceu em 41, casou com quase 30. Não era tão. Era os anos 69 para 70. Já não era mais aquela antiguidade, né? Já dava para casar por amor, pelo menos, né? Mas ela usou essas palavras, né? Enfim, então, assim, é um processo, né? E eu, nossa, eu sou A muito mãe grata. quase, a sua mãe é da época do Woodstock, minha filha. E eu fico, a minha mãe, quando ela era mais jovem, ela falava assim, que nunca tinha beijado na boca. Eu falava, ué, como assim? Ela falou, não, não existia isso. Tem gatinho aí? Não. Tem gatinho aí? Eu Deve escutei ser um miado. Fabiana. Deve ser em Fabiana. Tem um gato aí, Fabiana? Não, eu acho que é o Bernardo gritando. É que tá uma Ah, tá. loucura aqui. Ah, tá, achei que era um gatinho. Enfim, é, é bastante coisa. Na página 123, eu marquei aonde fala sobre, que fala assim, que nós não precisamos de ter essas histórias avassaladoras, né? Onde teve holocausto, guerra, enfim. Os vestígios de guerra, violência, assassinato, estupro, opressão, escravidão, exílio, relocação forçada e outros traumas sofridos por nossos ancestrais podem infundir os muitos medos e ansiedades que acreditamos se organizarem de nós. Ou seja, todas essas coisas, né? Que os nossos antepassados, independente de terem sido coisas assim muito traumáticas, né? Mas que tudo isso impacta, né? Aí ele fala, nossa sentença central pode ser a ligação que possibilita a descoberta do que é passado e do que é presente. É, Mais na frente, na página 124, ele fala: diga sua sentença central para si mesmo, sinta sua vibração, escute-a internamente. Por um instante, imagine que as palavras pertencem a outra pessoa. Você pode até reescrevê-las para visualizá-las à sua frente. Ouça a sentença dessa pessoa que passou por um grande trauma.
carregou uma profunda dor ou culpa, morreu de forma violenta ou pesarosa, viveu uma vida de vazio ou desespero. Ela pode pertencer à sua mãe, ao seu pai, à sua avó, ao seu avô, ao seu irmão mais velho, a um tio ou uma tia. E agora vive em você. Enfim, aí também isso aí me ajudou a ficar mais bagunçada. Porque você começa a lembrar assim, de fatos isolados, de histórias, né? Que você pensa assim, será que isso não impactou em mim também? O que mais? Na página 126, tem essa questão, né, das perguntas que talvez eu acho que pode ficar um pouco mais clara, né, lá nas outras etapas ainda que resta do livro, né? Perguntas transicionais de Isaac, Hum, né? Porque quanto mais acho que a gente aprofunda, mais a pergunta, mais vai ter pergunta, sim, sem dúvida. né? Então, Por assim, exemplo, quem Fabiana, cometeu um crime não foi punido, e de repente o de agora não cometeu e é como se tivesse cometido e vai preso por não ter cometido. Então, assim, são coisas pagas, né? Você não cometeu e acaba pagando, vamos dizer assim, né? pegando o gancho da Fabiana aí, né? Ela falou que a primeira afirmação que veio na página 116 dela foi ficar sozinha. Medo de ficar sozinha. Usando isso aí que a Márcia está trazendo, essas perguntas transicionais, em sua família, quem ficou sozinha? Pois é, Ou então, quem sentia a necessidade, né, de ter companhia? Ou quem Não teve. abandonou, né? Quem abandonou Ou quem também. abandonou? vou fazer essas perguntas para minha mãe, boa ideia. E assim, para nós também, né? Porque eu acho assim que tem como você aproveitar essas sugestões que vêm, né? Fazer essas avaliações e ir tentando esmiuçar, né? É porque existe um caráter aqui que é universal, gente. Sim, Amor, ódio, traição, roubar, tomar o que é do outro para você. Então, isso é temas que acontecem em todas as famílias. A é. morte. Só que assim, eu acho que o norte que vai dar é justamente os descritores, né? Aquelas palavras que nos marcam mais, que a gente escreveu, que se repetem com maior frequência, né? Porque se a gente deixar abrir muito, vai ter de tudo, Sim. basicamente. Porque É, e história de família. é interessante assim, o Bert Hellinger fala muito isso. A bola agora, a bola está com a gente. Então, a Hum, gente, não é que a gente já passou totalmente, você não passou totalmente para sua filha, a sua filha também não pegou essa bola totalmente ainda, ela já sabe que ela existe. Mas se a gente não tentar já fazer alguma coisa para modificar, quando eu falei lá assim, eu não me sinto importante, e aí então eu já sei que é isso que vai acontecer, quem que tem que mudar? Sou eu, né? Aí, hoje, 7 horas da manhã, isso que você já está vindo, não é hoje, que hoje talvez só redefiniu quando eu fui e fiz o áudio. Mas o que que aconteceu hoje pela manhã? Era 10 para 7 da manhã, eu liguei, mandei uma mensagem para uma pessoa, que é a sogra da minha filha, a mãe, né, do namorado, perguntando da mãe dela, porque a mãe está no hospital e tudo. Então, assim, se fosse o esperado, eu não ia ter notícia. Eu ia achar que eu ia só a última a saber notícia, né? Aí eu fui e perguntei, eu falei assim, eu quero ter notícia da sua mãe. Eu sabia que, ó, estava online. Posso perguntar, antes de começar meu dia, como é que tá a sua mãe?
Ah, Entendi. mas tá assim, assim, assado, 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 assado. Ou seja, eu não preciso esperar alguém, sabe, fazer aquilo para que aquilo chegue até mim. Então, isso numa coisa simples. E quando a coisa é muito mais profunda, uma coisa que eu queira, eu tenho que esperar alguém trazer para mim? Então, assim, Ou essa seja, coisa você já detectou. Agora eu é vou trabalhar. exato. Então, assim, porque não adianta eu ficar só olhando o que eles fizeram ou deixaram de fazer. Eu já vi o que eles não fizeram, como foi a vida deles, né? E sempre esperando alguém fazer, alguém atender, alguém entregar, né? Eles lá, como reis ou não, não importa, eles esperaram, ou porque também não tinham condição, porque não davam conta de fazer, porque tinham medo de fazer. Então, assim, se não for comigo, vai ser com quem? Né? Então, assim, eu criando as minhas condições de entender que eu estou fazendo diferente deles. O que é deles fica com eles. Eu vou ficar em paz com eles de uma outra forma, não pegando o que é deles para mim, né? É isso que eu estou Você entendendo. falando Então, aí, eu pensando também assim, você está falando relacionado diretamente a filhos, né? Que já uhum, recebe isso da gente. Mesmo que a gente tenha que corrigir algo que nós mesmos é quem provocamos inicialmente. Mas eu estou no meu direito de procurar corrigir, mesmo que seja dessa maneira. uhum. Esse exemplo que Entendeu? você deu da sua filha aí também. Captou, Fabiana? Porque assim, digamos que não vou entrar no método da questão, tá? Mas vou dar um exemplo. Digamos que massa, super mãezona, sempre tudo muito, como se diz assim, entregue para os filhos da melhor forma possível, né, com comodidade. E aí se gera aquele padrão, aquela rotina, aquele entendimento de que massa sempre está ali, ela funciona sempre desse jeito. Só que Márcia agora resolveu se autoconhecer e ver que muitas coisas precisam ser melhoradas. Ela pode ter errado no passado, entre aspas, não exatamente errado, né? Uhum, Mas ter percorrido certos caminhos que hoje já não fazem mais sentido. Mas que agora você está se enxergando e você acha que dessa outra forma é a melhor sim. maneira e está tudo bem. Então é uma maneira nova, né? Que quem sabe também o outro, né, ao qual não sabe muito sobre o nosso processo e sobre para Uhum, onde a gente quer ir, também passe a fazer parte disso e entender que é uma escolha, sempre. sempre, É bem assim. né? Eu acho que é bem por aí mesmo. É. Mas Porque até agora porque eles não podem mais escolher, entende? Eles não estão nem aqui mais. Então é a nossa vez agora, né? Ou a gente perpetua isso, ou a gente modifica, né? E dá a chance para os que estão vindo, que no caso é minha filha, vai ser a filha dela, se ela tiver filha. Enfim. eu vou eu vou contar uma história, uma coisa pessoal para vocês. Também que envolve a minha filha, né? Ela tem 19 anos, namora em março vai fazer 3 anos. Aí tá morando fora, o namoradinho fez uns procedimentos dentários, extraiu uns dentes e tal, e tá se recuperando aí, não tem nem uma semana. Já em outras oportunidades, ele tinha um dia me pedido para a Carol dormir lá na casa dele. E, assim, a cidade aqui é muito pequena, e eu sempre converso muito com minha filha. Eu falo: olha, você procura se preservar o máximo possível. A gente mora numa cidade muito pequena, ela entende todas as coisas, assim, a gente conversa muito abertamente, entendeu? E ela, enfim, tem a vidinha dela e tal. Mas tem certas coisas que sua mãe ainda é meio do tempo das antigas. E que eu ainda pretendo preservar isso, mesmo que eu não tenha sido um exemplo na minha adolescência, mas assim, o quanto você estiver disponível para fazer dessa maneira, tudo bem. Eu não estou
dizendo que Obrigando, não pode. controlando para que seja desse É. jeito, né? Aí hoje ele me mandou uma mensagem falando que estava precisando dela, perguntando que já tinha falado com a avó dele, com a tia dele, perguntando se Carol poderia dormir lá, na casa dele. Aí eu não respondi de imediato para ele e falei primeiro com ela. Eu falei, olha, você pode ir para casa do José. Sei lá, se você quiser ir 5 horas da manhã e ficar lá até meia-noite, você pode. Agora, eu não vejo necessidade de você dormir lá. Não é falta de confiança, até porque eu já sei assim, de até aonde você foi e que você pode ir, entendeu? Você tem total liberdade para você, mas, porém, todavia, você ainda não tem sua independência, né? Então você precisa pensar se realmente isso é necessário, né? Por quê? O irmão dele, que é mais velho, toda vida leva namorada para casa do avô, dorme, e a última está grávida de 3 meses. E eles têm uma cultura familiar diferente da nossa família. Então é tudo muito mais aberto, é tudo muito mais Uhum, liberado, né? Eu falei, você também entenda que são culturas diferentes. Eu fui criada de uma maneira, você precisa entender isso. Ela falou, ah, tá bom, mãe, de boa, não tem problemas. uhum. Mas, assim, são coisas, né, que você tem que ter uma certa. Nem você pode ser muito rigorosa, rígida, né, ultrapassada, mas também você não pode liberar. Às Uhum, vezes ela fala, mas mãe, eu já tenho 19 anos. Eu falei, tudo bem, você tem 19 anos, mas você ainda não é a dona do seu nariz. uhum. A idade que eu tinha quando comecei a namorar, 19 anos. Nós estamos juntos há 25 anos. É, mas assim, Voltou um ela é filme muito. falando assim, voltou um filme. Eu e minha mãe dizendo assim, não. Fez um filme, né? Fez um filme aí, né, Fabiana? Eu já fiquei escutando ela, lembrei da minha mãe. Não, não E é pode. seu marido? É o seu Sim. marido. Eu não sei se vocês agiriam da mesma forma ou se vocês têm uma outra cabeça, né? Não, Mas bem parecidos, bem parecidos. É isso aí, não é é isso aí. falta de Mas confiança. não, não é. Eu acredito que ela tem uma confiança em ti muito grande, porque eu tinha muito na minha mãe. E se eu dissesse para minha mãe assim, eu vou e pode ter certeza, não vai acontecer nada, é porque não ia acontecer nada, Sim. sabe? Eu tinha muito medo de engravidar. Eu fui engravidar com 28 anos. Uhum, Nós estávamos juntos já há 9 anos, 10 anos. Eu fui, né? Daí a gente já estava com o terreno comprado, com a casa mais ou menos pronta. Daí agora eu quero um filho. Chega, agora eu quero um filho. Eu tinha 28. É que, né, e a minha filha vai fazer 15 agora, e eu tenho um Bernardo de 4. E tudo foi uma coisa. E eu sempre fui muito, 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 assim, honesta, que nem eu digo para a Isabelle. Quando a gente confia, não estraga isso. Porque a confiança é muito importante. claro. Pois é. É muito importante. E no caso dela, assim, eu não proíbo nada. Sim, minha mãe também não. É. Eu vi que tu Ela, bem parecido, filho. e assim, pelo contrário, assim, eu sempre passo todas as informações possíveis necessárias e a escolha é sempre dela. Mas é sempre deixando isso bem claro, né? Olha, um conselho que eu estou te dando, não estou te proibindo. É só um conselho. Se você achar que é válido, Eu enfim. lembro que eu até pedi para minha mãe, eu quero, me leva no médico. A gente já estava juntas, tipo, uns 9, 10 meses. Mais pro final, assim, me lembro que no outro ano, né? Porque nós começamos em setembro, já era outro ano. Ela me olhou assim, me leva, eu quero tomar comprimido, eu quero me cuidar.
porque eu acho que vai ser a pessoa que eu vou ficar, porque eu tinha muito medo. Eu vou engravidar, daí depois eu não vou querer mais. Minha cabeça já ia a mil. Ela disse, não, te levo no médico. Sim, daí fomos juntas até. Foi bem interessante, assim. A minha mãe até hoje, né? Ela veio morar aqui perto de mim, sabe? Tem uma parceria muito, muito, muito grande. É uma ligação que ela dizia, porque eu tive meningite quando nasci. E o médico dizia para ela assim, que eu sou gêmea, que a minha ligação com ela não ia ser a mesma ligação da minha irmã com ela. E muito pelo contrário. Eu tenho muito mais ligação com ela do que a minha irmã. E eu fui que não fiquei com ela, né? Eu, ela ganhou, eu peguei meningite e fiquei no hospital acho que 1 mês, 2 meses. E nós somos Olha só que muito, assim, incrível. muita ligação, muito grande. É muito legal você viver. Que bom. Eu comprei uma casa para ela perto de mim, não vem morar perto. Aí, às vezes, cara, eu não peço para ela vir, porque às vezes, eu não quero incomodar. E ela, ai, tem um cafezinho aí. E olha para você, olha que interessante, né? Quantos relatos que a gente tem aqui do livro de abandono, que a criança teve que ser abandonada da mãe e Sim, tem uma resposta. Olha como que a sua resposta às vezes é diferente. é Entende? Então não diferente. tem como a gente seguir modelo o tempo todo, né? Cada Isso. um vai ter uma reação, uma resposta, né? Diferente. É. Exato. Não, Interessante. Mais na frente vai falar sobre esses afastamentos, né? Uhum. sim. Enfim, uma delícia vai ser o final desse livro. Já estou pensando no próximo. Qual será? Pois é, gente. Gente, gente. Enfim, que mais? Terminamos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, eu. Deixa eu ver Achei aqui. dentro do livro aqui, ó. Hum, acho que é uma folhinha de buganvília. É, Ai, uma que flor. delícia, que bonitinha, sequinha. Ela tá Gente, eu, mexendo. eu encontrei, agora eu só não sei qual é o livro. Gente, eu encontrei uma flor tão linda. Quando eu, Pois é, primavera. que ela parece, eu não sei assim qual é o material dela. Parece ser um tecido. Depois eu vou procurar aqui. Tá dentro de algum livro. Eu sempre coloco dentro dos livros. Eu vou mandar no grupo para vocês verem que coisa linda. Não parece ser uma coisa da natureza. Parece ser uma coisa assim, sabe? Fabricada. Sim. Tão perfeita que é. Enfim, é isso. Vamos ficando por Tudo aqui. bem. Então, Vamos na próxima sexta. Bom final de semana. para todas aí. Beijo. Beijo, gurias. Bom final de semana. Gratidão. Tchau. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau, tchau.